calma, respira, vamos pra vinheta e a gente volta a seguir. Fala, seus peixão, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixe seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Eu quero dizer algumas considerações após os 30 segundos, que são completados agora, porque se eu falo alguma coisa antes dos 30 segundos, eu perco a monetização do vídeo. Ex-jogador em atividade é o caralho. Ex-jogador em atividade é o caralho. Tá? Fiquei meses ouvindo essa bosta. Meses. De gente que é meu amigo, de um monte de imbecil xingando, falando merda, ironizando. E eu, apesar das críticas que são justas, todas as críticas que o Neymar recebeu ao longo dos meses desde que ele chegou são justas. A postura foi antiprofissional em muitos momentos, o jeito de lidar com o Santos em vários momentos não foi bom e eu apontei, mas eu nunca, em nenhum momento aqui no canal falei assim, eu não acho que ele volte, eu não acho que ele possa, que ele não consiga mais jogar, eu não concordo em nenhum momento que ele seja um ex-jogador de atividade. Em nenhum momento eu falei isso aqui ou no Futirinhas ou em qualquer lugar que eu tenha participado. Inclusive fui achincalhado por ter uma opinião dessa, porque é opinião de puxa-saco. Então fica aqui a frase, você pode repercutir, mandar pros seus amiguinhos aí que adoram vir me xingar. Ex-jogador em atividade é o caralho, tá bom? Pra ficar bem claro o que eu quero dizer, tá certo? Santos acabou de vencer o Flamengo por 1-0, num jogo difícil, tenso contra um time melhor que o Santos, que é o Flamengo, a gente tem que ser honesto, tá? O Flamengo é mais time que o Santos. Ficou mais com a bola, o Santos sofreu bastante, mas não abdicou de tentar jogar quando tinha a bola, mesmo em dificuldade. Mesmo contra um time que é mais acertado, que tem um trabalho mais consolidado, que tem um time melhor coletivamente falando e tecnicamente de alguns jogadores também, mas o Santos não abriu mão de ser Santos quando tinha bolas nos pés. Teve dificuldades? Teve, porque é um time muito qualificado do outro lado e a gente tem que entender o adversário que a gente está enfrentando, mas o Santos não abdicou de jogar. Isso eu tinha medo, de jogar por uma bola. Não foi isso. Se pegar em chances claras, contundentes, eu acho que o Santos teve até mais que o Flamengo. Chances claras de gol, de chegar e oferecer perigo ao time adversário. Fora depois de 1-0 que teve outra chance clara, tá? E vou te falar, cara, nada mais Santos do que isso que aconteceu hoje. Gol de um menino da Vila formado ali e a estreia, o brilho de um outro menino da Vila, que é o Robinho Júnior. Vou ter que falar disso, tá certo? Mas de antemão, você já sabe, né, meu parceiro? Hoje é o dia de amor, hoje é o dia de alegria, tá aqui. Você já sabe o que vai acontecer agora. Você que não vem sempre, saiba. É Toys! É Toys, meu irmão! Aqui, ó. A Braba está aqui. 7% de desconto na loja inteira na Fut Fanatics, nas novas camisas do Santos. Tem essa, é Toys, a branca. Tá, tem a outra, é Toys, a listrada. É Toys! É Toys! É Toys, a listrada do É Toys, tá certo? Tudo original. Fut Fanatics é 100% original, tá? Ruim de aturar. E a Master é Toys, que hoje estava na peita do Davi Luca. O Davi Luca hoje entrou com esta Master é Toys. Hoje, na Vila Belmiro. Eu vou, mas eu volto. Ele voltou. Tá certo? Tomara que de vez, sem contusões e tecnicamente sobrando como ele é. Craque. 7% de desconto na loja inteira no cupom Peixão na Fut 7. Na loja toda, tá? Não só em produtos do Santos. Obviamente que eu agradeço se você for lá e pegar os produtos do Santos. Tem de vários preços, tá? Tem camisas de outras temporadas, camisas de goleiro de outras temporadas que estão bem abaixo do preço, camisas retrô do Santos, blusas. Essa aqui eu acho que não tem mais. Mas hoje eu tô Santos aqui, ó. Camiseta do Pelé, blusa do Santos, tô uma loucura, tá certo? Copo do Santos. Hoje eu estou Santos. Faixa aqui, ó, do Santos. Tá uma delícia. Mas vai lá, 7% de desconto, cupom Peixão na Fut 7, até em produtos já com desconto, tá? Coloca lá na hora de você, depois que você for pagar, coloca lá Peixão na Fut 7, que aparece 7% de desconto no seu carrinho, fechado? Vai lá na Fut Fanatics, eu garanto que você vai curtir. E vamos falar dessa vitória. A vitória
é grandiosa, tá? Óbvio que na brincadeira, na resenha, a gente tira sarro um do outro, pô, mas assim, cara, eu fui muito xingado essa semana, não por torcedores do Santos, mas por torcedores do Flamengo, desnecessariamente, por causa de um tweet bobo que eu fiz, falei assim, ó, quando o Chelsea ganhou, fez terceiro gol no PSG, eu tuitei, né, você vai ouvir essa frase daqui a pouco, só o Flamengo amassou o campeão do mundo. Não por causa do flamenguista, mas por causa da TNT Esportes, desses perfis de futebol que fazem esse tipo de coisa. Tanto é que aconteceu, aconteceu. Só que aí os flamenguistas tomaram aquilo por dó, inveja e etc. Começaram a me xingar de tudo quanto é nome. Aí começou aquela coisa. Quarta-feira não some, seu verme, seu lixo, aquela coisa toda. Tira a piroca do Flamengo da boca, aquela coisa toda, né? Assim, eu entendo de verdade a provocação. Só que assim, tem gente que passa muito do ponto. É lixo, verme. Por isso seu canal faliu. Tomara que você morra. São essas coisas. E as pessoas acham que quando a gente vem e responde alguém, é porque entrou na mente. As pessoas. Você não aguenta ninguém tirando sarro. E, gente, uma coisa é você falar: seu time é uma merda. Seu canal é um lixo. Outra é: você tem que morrer. Entende? Existe proporcionalidade nas coisas, mas enfim. Sumiram todos, cara. Assim, todo mundo desapareceu. Na hora que. Se tivesse feito um gol, meu, você tem certeza que ia me encher o saco. Mas eu tô aqui pra analisar. Em análise, cara, foi um jogo bem parelho, com uma dominância maior do Flamengo. O Flamengo ficou mais com a bola nos pés. Mas eu acho que o Santos ele fez um jogo bem consciente. Por quê? Porque o jogo consciente do Santos é: eu entendo que o seu time é melhor que o meu, eu entendo que eu vou ter que me defender mais, eu entendo que eu vou ter que baixar minhas linhas mais, mas eu não vou abdicar de jogar quando eu tiver com a bola. E isso foi o Santos, tanto que a primeira chance do jogo é justamente do Santos. Numa boa jogada, numa boa trama, que acaba com o Barreal perdendo. Logo com um minuto de jogo, né? O Barreal, cruzamento, vem do Souza, que fez uma partidaça. Eu vou passar em jogador a jogador, porque eles merecem, cara. Porque a gente, quando tem que criticar, a gente senta o rei. Mas quando tem que elogiar, a gente tem que elogiar também, tá? Cruzamento vem do Souza, o Barreal cabeceia errado. E aí ele acaba jogando pra fora. Se o Barreal bate, cabeceia no contrapé do Rossi, já era 1-0 pro Santos com um minuto de jogo. Porque a jogada foi muito boa. O cruzamento do Souza foi espetacular, cara. Ele encontrou o Barreal sozinho e desmarcado. É que o Barreal cabeceou mal. Mas foi uma chance muito clara. E, óbvio, o Santos, ele pegava a bola e ele acelerava. Ele acelerava todos os lances. Cheguei até a me incomodar em determinado momento. Falei com o VH, falei, pô, toda jogada que o Santos pega, ele acelera, mas isso é treinamento, né? Então o treinamento era, pega a bola e vamos resolver o lance, pega a bola e vamos resolver o lance. Em alguns momentos, os jogadores acabavam não dando continuidade às jogadas, principalmente o David e o Guilherme, né? Que vai ser um personagem que eu vou ter que falar aqui. Principalmente o David e o Guilherme no primeiro tempo. Tem um segundo lance muito perigoso do Santos, que é uma chegada que acaba não virando em finalização, que é a jogada do Neymar do lado esquerdo, que ele consegue fazer uma jogadaça e a bola acaba não tendo finalização, porque ninguém consegue finalizar. Aí tem uma chegada do lado direito muito boa, que o Zé Rafael bate muito fraco, chuta fofo ali da entrada da área, porque se ele pega em cheiro, uma chance muito clara. E tem a chance do David, que pra mim foi o que mais destoou negativamente do jogo, que ele chega ali na frente de uma jogada do Neymar de novo, o David bate e o Ross faz uma boa defesa, porque ia ser gol do David, tá? Aquele lance foi um bom lance dele. Eu acho que ele não fez uma grande partida, mas esse lance ele foi muito bem. Que ele finaliza tentando deslocar do Rossi e o Rossi faz uma baita defesa. Do outro lado, enquanto o Flamengo ia pra frente, o Flamengo criou sim uma grande chance num cruzamento que o Danilo cabeceia com muito perigo e o melhor goleiro do Brasil hoje, vou falar de peito aberto, quero que se dane quem acha que é clubismo. O melhor goleiro do Brasil hoje fez uma defesa. Eu fico entre o Brazão, o Fábio e o Léo Jardim hoje, os melhores goleiros do futebol brasileiro, no meu ponto de vista, tá? E o Rossi também tá entre eles, que é um baita goleiro. O Brazão faz uma defesaça na cabeçada do Danilo, né? Que eu tenho pra mim que foi a grande chance do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo chegava, só que assim, o Flamengo não chegou todas as vezes com muito perigo. Então, chegava com massa, com construção, com muito jogador ocupando o campo de ataque, muita triangulação. O Flamengo tem uma intensa troca de passes, fruto do trabalho do Felipe Luiz, que é um baita treinador, que está se mostrando cada vez que passa um treinador muito bom. Intensa troca de passes, controle de jogo é a característica do Flamengo. Até o Flamengo que foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes pelo Bayern de Munique
quando tentou propor jogo era desse jeito, intensa troca de passes, etc. Óbvio, enfrentando um time muito mais forte que era o Bayern de Munique, mas ainda assim tentava jogar dentro das suas características. E eu acho que foi assim esse jogo. E o Flamengo tocando muitos passes, tentando infiltração na área do Santos e não conseguindo muitas vezes. Então assim, a gente teve um jogo defensivamente falando muito bom, de poucos espaços. Um time tão qualificado contra o Flamengo, se você pegar o jogo anterior, que foi contra o São Paulo, você vê o volume de chances que eles criam, e mesmo com uma defesa muito postada, muito acertada, muito baixa, marcando perto do seu gol, ainda assim, pela qualidade dos jogadores que tem, eles conseguem fazer infiltração na área, eles conseguem chegar com perigo, e nem sempre vai ser uma chance de finalização. E aí eu acho que é o mérito da defesa do Santos, principalmente da dupla de zaga e do Rincon. Que eu acho que os três ali em trinca fizeram uma partida assim de almanaque, cara. Foi a grande partida do João Basso, do Luan Pérez e do Rincon com a camisa do Santos. Esses três. Esse jogo, pros três, foi a grande partida deles com a camisa do Santos, cara. Eles jogaram muito bem. Os três jogaram muito bem. O Basso fez uma partidaça. O meu irmão tava falando comigo e ele falou: o Basso tá jogando bem. Eu falei: eu falo quando acabar. Quando deu o apito final, a primeira coisa não foi comemorar a vitória, foi mandar pra ele. O Basso jogou bem. Porque, cara, eu esperava acabar. Porque é sim um defensor que desperta na gente desconfiança pelo histórico dele, com a própria camisa do Santos. É uma reinvenção. Tomara que ele consiga continuar nessa crescente, porque sempre gerou desconfiança. E a gente sempre achou que o Santos deveria contratar um zagueiro, que não dá pra gente confiar no Basso. Jogo após jogo, ele vem evoluindo, o que eu considero um acerto, tá? E aqui eu tenho que elogiar o treinador, que eu vou chegar nele também. Então, primeiro tempo foi um primeiro tempo com o Flamengo mais com a bola. O jogo todo, saiba, o Flamengo ficou mais com a bola, mas o Santos não deixou de jogar. E aí vem o medo, né? Inclusive falei com o VH, ele falou, pô, segundo tempo, geralmente o Santos cai muito fisicamente. E parecia que quando voltou o segundo tempo, que isso ia acontecer de novo. Que o Santos ia ter uma queda física, porque os primeiros 10 minutos do segundo tempo é o Flamengo com a bola e o Santos sem saber ter saída. O Santos não tinha escapado, o Santos não conseguia puxar nada. Nem o Neymar, nem o Guilherme, nem o Barreal, todos com muitas dificuldades, com o David também, o Zé Rafael muito suprimido no campo de defesa, o Rincon também sem escapada. Eu acho que quem conseguia dar uma escapada ou outra um pouquinho no começo do segundo tempo era o Souza e o Escobar, que se desdobrou como lateral direito, fez uma partida muito boa, apesar de alguns erros que eu considero por causa de jogar invertido, tá certo? Mas mesmo assim fez uma partida muito boa. Eles eram os que tinham mais escapadas. Só que com o desenrolar do segundo tempo, o Santos foi melhorando, né? E aí vem as mexidas. E cara, eu fiquei ressabiado, porém muito empolgado, quando o Kleber, corajosamente, a gente tem que falar, foi uma troca corajosa, ele coloca o Robinho em campo. Ele tira o Barreal para colocar o Robinho Júnior. E ele tira o Zé Rafael para colocar o Pituca. E ao colocar o Pituca, ele adianta o Rincon. O que eu achei ousado até, porque a gente sempre reclamou, pô, o Pituca entrando de 8, ele não vai tão bem. Ele botou e vem colocando, não no amistoso passado, mas vem colocando o Pituca, quando é acionado, como um primeiro volante. O cara da saída de bola, o cara da marcação na frente da área, e não o cara de puxar contra-ataque, de aparecer como um homem surpresa, né? Sendo esse primeiro volante. E hoje ele fez isso de novo, botou o Pituca mais recuado e botou o Rincon para marcar. E aqui eu tenho que elogiar muito o Rincon. A leitura do Rincon sem bola é impressionante, cara. É um jogador que tem muita leitura de jogo. Nem sempre ele vai conseguir entregar, até por conta da idade avançada, ele vai fazer 38 anos, mas a leitura de jogo dele é invejável. Uma leitura de jogo muito boa, cara. E aí, segundo tempo, começa o Robinho Júnior, começa bem tímido, né? Não se solta muito rápido e tal. Só que aí vem um primeiro lance, um domínio de bola. Ele domina a bola sem medo. Isso é interessante, porque é um primeiro jogo como profissional. Lógico, ele estreou profissionalmente no amistoso contra a Desportiva Ferroviária. Mas a Vera é o primeiro jogo dele como profissional, né? Um jogo valendo e tal. Contra um adversário extremamente qualificado, líder do Campeonato Brasileiro, e que não perde, basicamente, tá? É a quinta derrota do Flamengo desde que o Felipe Luiz assumiu o clube em, se eu não me engano, setembro do ano passado. Quinta derrota em quase um ano. Então é um time muito difícil de ser batido, tá? E aí, cara, o Robinho tem um domínio de bola, ele recebe a bola com tranquilidade.
tenta fazer uma tabela, até acaba perdendo o lance depois, mas o que eu percebi é a mesma coisa que eu percebi no jogo que eu falei calma aqui, no jogo do amistoso. Ele tem personalidade. Você sabe, na hora que ele domina a bola, você fala assim, esse moleque tem alguma coisa. Alguns jogadores têm isso com a gente, tá? Por exemplo, do outro lado, eu posso apontar o Wallace Young, um jogador assim. Quando ele domina a bola, você fala assim, esse moleque tem alguma coisa diferente. Ele, de fato, é um moleque muito, muito promissor, cara. O Wallace Young, puta moleque bom, tá? Olho nele. Pro futuro aí, você que gosta de futebol além do próprio clube, tá certo? Olho nesse moleque, ele é muito talentoso. Então, sim, não são todos os jogadores bons, eu tô falando de jogadores bons, que despertam isso na gente. Num domínio de bola, você fala assim, tem alguma coisa ali. O Robinho Júnior tem isso, tá bom? E aí, beleza. Consegue fazer uma jogada ou outra, vai se soltando um pouquinho no jogo. E o que me chama a atenção? O Kleber, ele faz o que eu esperava. É que eu esperava com o Gabriel Bom Tempo isso, tá? Mas ele bota o Neymar como falso 9, não preso entre os zagueiros, que foi muita gente, mas se o Neymar entrar de centroavante, ele vai ficar preso no meio da zaga. Não. O falso 9 vai se movimentar, tanto que é o Neymar fazendo movimentações. Ele puxa o Neymar para atacante, para não voltar mesmo, deixa o Robinho Júnior como segundo atacante e o Guilherme e o Gabriel Bom Tempo municiando os jogadores. E assim, né, o Gabriel Bom Tempo encostando no Robinho Júnior para fazer triangulação, né, o Escobar também encostando, e o Santos começa a ter um pouco mais de escapada. O Flamengo tinha a bola, mas o Santos começa a saber puxar contra-ataque. E aí começa a ter um perigo maior pro Flamengo. Tanto que o Santos quase abre o placar antes do próprio Flamengo, que tinha o controle do jogo, mas não tinha um monte de infiltração na área para conseguir finalizar. Óbvio que o Brasão, quando foi exigido, fez boas defesas. Considero que ele fez 4 boas defesas no jogo, 2 muito importantes, mas o Rossi, pelo menos 5 defesas muito boas. 5 defesas muito boas. O Rossi, pelo menos 4 importantíssimas, assim. Se não é o Rossi, o Santos tinha feito um placar um pouco até melhor, assim, e antes no jogo. Tamanha as chances grandes que o Santos conseguiu criar. E aí, cara, veio o momento da genialidade do gol do Neymar. E, cara, eu tenho que falar do capítulo Neymar. Porque o Neymar, ele começa o jogo muito bem. Óbvio, voltando muito e... Cara, tem que entrar na parte tática, não só na parte técnica. Taticamente, muito dedicado. Muito dedicado, inclusive marcando. O que me chamou a atenção. Inclusive marcando, roubando bola, brigando, pedindo pro time marcar, pro time pressionar a marcação. Teve um lance que me chamou muita atenção, o Neymar pressionando a marcação do Flamengo no campo de defesa e ele instigando o time que o Flamengo teve que voltar a bola no Rossi no primeiro tempo. Porque não tinha troca de passes, não conseguia, porque a pressão foi muito grande na marcação. Isso que a gente quer ver do Neymar, esse ímpeto, esse brio de puxar o time pra cima. E isso foi muito importante, cara. Além da parte técnica, obviamente, né? Taticamente muito dedicado mesmo. Muito mais do que eu esperava. Mesmo, e digo assim, eu esperava menos taticamente para justamente ele fazer diferença no que a gente considera importante dele, a intermediária ofensiva. Mas não, ele fez diferença até defensivamente. Isso eu considero um avanço muito grande, cara. Porque ele jogou o jogo inteiro, diga-se de passagem. Se ele tivesse saído com 40 do segundo tempo, 35 do segundo tempo, eu já consideraria um sucesso. Mas ele jogou o jogo todo, tá? E isso é muito importante de ser levantado. E tem umas jogadas, a primeira jogada, que é uma escapada do David pelo lado direito, é uma encontrada do Neymar, uma fatiada impressionante, cara. Um passe em profundidade que sai na cara da área. Uma jogada ali, se eu não me engano, do David com o Barreal. E vários lances assim, né? Prendendo a bola, sabendo tocar a bola. Óbvio, perdeu alguns lances, que é dele, porque a bola passa muito pelos pés dele, né? Perdeu alguns lances, alguns domínios e tal, mas, num geral, uma partida muito acertada, cara. De saber dosar as jogadas, sem acelerar todos os lances depois do segundo tempo, tendo um pouco mais de dosagem nos lances, mas assim, impressionantemente, a bola grudou no pé dele hoje, daquele jeito que a gente gosta de ver, sabe? Daquele jeito, cara. Um lance no segundo tempo, inclusive em particular, uma saída pela esquerda, que ele até erra o domínio, mas ele consegue consertar e sair em velocidade na frente dos marcadores, cara. O que a gente mais desconfiava dele, que é a parte física e não a técnica, pra quem nunca desacreditou, né? Que a galera do ex-jogador de atividade vai sumir. Vai sumir até a primeira deslizada, ou um primeiro cartão, ou uma expulsão boba, ou um gol perdido. Aí volta toda essa galera hipócrita
que fica mudando o discurso, que não muda o discurso, na verdade, mas ele só aparece quando alguma coisa ruim acontece. Né? A gente que tenta ter um pouquinho mais de discernimento e um pouquinho mais de hombridade na hora de opinar, a gente é taxado de puxa-saco. Mas agora essa galera some. Ela só vai aparecer numa eventual cagada. Aí ela aparece. Não, mas eu sempre apontei. Mas não. Nesse momento ela some. Ela não fala, não, eu continuo. Eu duvido que a grande maioria, a arrebatadora, vai fazer, eu continuo falando que é um jogador de atividade. Eu recebi isso hoje. Hoje. Tá? Quando fez o gol, sumiram. Não respondeu nem o e aí. Some. Volta quando for oportuno para essas pessoas. Então a gente é oportunista, tá? Mas enfim. O gol, cara. É genialidade, cara. É genialidade pura. O gol é genialidade pura. Jogada do Guilherme, que não tinha feito uma boa partida, ofensivamente falando, taticamente muito dedicado, fez uma partida defensiva muito boa, mas a gente tá falando de um atacante. E aí a jogada ele consegue puxar finalmente uma, porque no primeiro tempo o Guilherme tinha errado muitos lances. Teve um lance que o Neymar consegue tocar a bola pra ele, o Guilherme, em vez de disparar em direção ao gol, ele para e puxa o jogo todo pra trás e perde a bola. E a torcida começou a pegar no pé dele com razão, tá? Tanto dele quanto do David. Mas enfim, o gol é um momento de genialidade espetacular, cara. O Guilherme consegue encontrar o Neymar e o Neymar, numa jogada individual de pouco espaço, consegue encontrar o gol do Santos aos 40 do segundo tempo. Espetacular, cara. E, cara, um lance, se eu não me engano, foi nesse lance aí que o Robinho, no meio do campo, o Robinho Júnior, ele domina de costas, consegue se desvencilhar de dois marcadores e dar andamento à jogada. Ali meu olho brilhou, cara. Como torcedor, como santista, ali meu olho brilhou. Eu falei, cara, será? Será? Eu falei na live com a Gabi hoje lá no UOL. Eu falei, pô, será que vai brilhar de novo? Será que vai ser de novo? A gente vai ser abençoado de novo com uma oportunidade dessa? De novo? Um menino da base brilhando? Tomara, tomara de verdade. Meu olho brilhou mesmo, cara. Eu falo sem vergonha nenhuma, tá? Meu olho brilhou mesmo porque eu gosto disso. Pra mim, isso é Santos Futebol Clube. Isso traduz o que é Santos. Cara, um cara formado no clube mais velho, dando o espaço e as condições pro novo aparecer. Igual o pai do Robinho Júnior, o Robinho fez com o Neymar lá atrás. Mesma coisa, óbvio que em idades diferentes, né? O Robinho, quando o Neymar surge, tinha 26 anos ainda, e o Neymar tinha 18, né? Que o Neymar estoura em 2010. O Neymar já é mais velho, tem 33, o Robinho Júnior tem 17. Mas são circunstâncias parecidas, né? Óbvio, né? Eu não vou ficar entrando no menor, o Robinho fez aquilo e outro, que a gente já falou, tem vídeo aqui sobre isso, a gente já conversou sobre isso. E quando eu for citar o Robinho, eu não vou me ater a falar, todas as vezes que eu falar do Robinho, eu tenho que falar do que ele cometeu. Porque já foi falado, ele já tá pagando por isso. Então a gente, quando for citar ele, a gente tem que saber o que ele fez de errado, e entender e não se sentir rogado ou se sentir mal por ter sido feliz com ele jogando com a camisa do nosso clube. São coisas distintas e a gente tem que entender. Você pode tirar e tratar ele como um ídolo ou não mais como ídolo, isso eu entendo. E as escolhas que ele fez para a vida dele fizeram com que algumas escolhas depois, em documentários, etc., ele não depusesse, ele não aparecesse em Premiere. Por quê? Porque, cara, são coisas que são maiores que o campo. Mas ter vivido aquilo, ter sentido a alegria e etc., com ele representando a camisa do nosso clube, a gente não pode apagar da história. Porque a história está escrita. E nesses momentos a gente foi feliz. Então, quando a gente for citar dele, é isso, tá? E enfim, mais uma passagem de chave. Óbvio que tem um caminho gigantesco pro Robinho Júnior trilhar. Eu nem acho que ele vai jogar todos os jogos. Eu acho que ele tem que ser bancado agora, porque ele está no profissional, né? Ele foi colocado no profissional. Tem que ter um cuidado muito grande, mas aproveitar que o torcedor tá empolgado com ele. Isso é muito importante, né? Isso eu considero um avanço por parte do torcedor. Tem que ter cuidado com quem sobe da base. Tem que ter cuidado, cara. Tá certo? Enfim, uma coisa que eu quero apontar do segundo tempo também foi o lance do David, que ele chuta muito fofo. Eu fiquei muito bravo mesmo. Sim, ele quer bater de chapinha, totalmente marcado, cara. Tem lances, tem momentos, e aí eu acho que é muito do brilho do jogador e pegar ele e dar um chacoalhão. Por isso que eu falo que psicologia é importante. Fala, cara, chuta com raiva. Chuta com a força das críticas que estão te criticando. Chuta com ódio, chuta essa bola com toda a fúria do mundo. Desconta na bola a raiva que você tem e chuta pro gol. Quis bater colocadinho, tá muito bem marcado. Se ele enfia o pé ali, eu acho que era gol no segundo tempo, tá? Mas enfim, depois disso o Santos ainda teve mais uma outra chance
numa boa jogada do Robinho Júnior de novo, que ele consegue ganhar do Rossi no momento que o Flamengo tenta pressionar e é um contra-ataque do Santos. E aí ele não consegue finalizar, entrega pro o Bom Tempo não consegue acertar o gol, o Flamengo tira muito perto da linha também, o Santos podia ter feito 2, e teve a chance também do Neymar, que o Rossi faz uma boa defesa também. Então assim, no mais, em chances claras, o Santos foi melhor que o Flamengo. Embora no jogo como um todo o Flamengo tenha ficado mais com a bola e controlado as ações do jogo. Mas o Santos, quando ia ao ataque, era contundente o suficiente para ser melhor. Mesmo assim, reconheço que é um adversário muito forte, que é um adversário melhor, mas nós vencemos. E isso é importante, tá? E aí eu tenho que passar nos jogadores. E eu quero começar com o Kleber Xavier, cara. Eu não teria começado o time do mesmo jeito. Eu não teria começado com o David Washington de 9. Eu teria começado com o Neymar já de falso 9 desde o começo, com o Barreal na esquerda e o Bom Tempo na direita. Aliás, o Barreal centralizado e o Bom Tempo na direita, ou invertido também, da maneira que tá jogando. Né? Eu teria começado assim porque eu estava pensando assim, o Santos não tem profundidade pelo lado direito, porque os dois do lado direito são canhotos, né? Tanto o lateral direito quanto o meia direita. Os dois já estão com o pé esquerdo. Então o Santos ele vai muito pendendo pro lado esquerdo. E eu acho que às vezes pode atrapalhar, né? Eu teria começado assim, mas eu não vou falar, pô, foi uma escalação ruim, porque já era esperado e ele repetiu a escalação dele. Então, e eu quero elogiar principalmente nas mexidas, porque eu não botava fé na entrada do Pituca no lugar do Zé Rafael, eu não teria tirado o Zé Rafael para entrar o Pituca, e a entrada dele fez eu calar minha boca, porque o Pituca entrou bem de 5, que é onde a gente sempre pediu ele, né? Não só eu, como a grande maioria dos torcedores do Santos. Gostei muito da entrada do Robinho Júnior, embora entendesse o risco, mas a partir do momento que ele pisou em campo, o técnico está bancando. Óbvio que deve ter um pedido, ó, olho nele e tal. O Santos tem postado muitas coisas do Robinho Júnior, né? Em treinos, em jogadas, e como ele está sendo apadreado pelo Neymar. O próprio Neymar falou sobre ele no final do jogo, na transmissão. Gostei bastante disso, cara. Gostei muito da entrada e da ousadia de colocar o Robinho Júnior num jogo tão grande, num jogo tão difícil e empatando em 0-0. Porque seria muito fácil, de verdade, ele botar o Tassiano no campo para dar um poder de cancha pro jogo, um jogo mais amarrado, né, como o técnico gaúcho gosta de fazer. Não, ele botou o Robinho Júnior, cara, e eu gostei, tá? Mesmo que eu não tivesse tirado o Zé Rafael para colocar o Pituca, eu acho que a entrada do Robinho Júnior foi positiva. Eu teria colocado, se fosse colocar o Robinho Júnior, no lugar do Guilherme, não no lugar do Barreal. Porque o Guilherme tá fazendo uma partida ruim, mas ele participou efetivamente do gol. E eu não posso simplesmente abdicar disso. Então, eu considero um acerto do Kleber Xavier. O Kleber Xavier foi muito bem, né? Que mais? Ele nem usou 5 substituições, né? Ele entrou o Zé Rafael, ele usou 4. E o Arão entrou só no final, né? Aí tira o Bom Tempo, ele tira o David para colocar o Gabriel Bom Tempo, né? Que eu considero um acerto também. Eu tava até falando com meu irmão sobre isso, né? Ele falou, pô, o Bom Tempo tem que entrar no lugar do Rincon. Eu falei, eu não acho, eu acho que tem que entrar no lugar do David. Por quê? E eu dei um exemplo do que já aconteceu. Se eu não me engano, foi no Santos e São Paulo, no Campeonato Paulista de 2011, se eu não me engano, ou 2012, que o Santos estava com um jogo muito amarrado com o São Paulo e o Muricy tava com o Neymar e o Zé Love no ataque, ou Allan Kardec, mas acho que era o Zé Love, e o time não conseguia desenrolar. O Elano tava no banco nesse jogo, ele tira o Zé Love e bota o Elano em campo. E o Santos amassa o São Paulo. O Santos encorpa o meio de campo fica mais robusto, o São Paulo não consegue ter escapada, e o Santos ganha todos os duelos, e o Santos goleia o São Paulo. Se eu não me engano, foi 4-1 esse jogo. Algo assim. É minha cabeça, tá, gente? Tô tentando lembrar de cabeça e às vezes a cabeça falha, mas eu acho que é isso. Um jogo contra o São Paulo, que o Muricy mexe assim. Eu dei esse exemplo aí, falei assim, você tem que ganhar o meio de campo. O meio de campo é o que dita o ritmo do jogo. Se você tem um meio de campo mais robusto, vai sobrar no ataque. E foi justamente isso que aconteceu. O Bom Tempo entra no meio de campo, reforça o meio de campo. O Kleber puxa o Robinho Júnior para ser o parceiro do Neymar no ataque, né? Fica uma dupla de ataque sem um centroavante, mas de movimentação. O Guilherme sendo um meia pelo lado esquerdo, até pelo corredor. E o Santos começa a conseguir puxar mais jogadas, conseguir ter mais espaço, conseguir ter mais liberdade pelos lados enquanto fechava pelo meio. E a jogada do gol é numa jogada assim. Rapidez pelo lado do campo, o Guilherme consegue puxar pelo lado esquerdo, o Neymar aparece ali como um falso 9 e faz o gol, um golaço para dar vitória para o Santos.
mas eu considero um acerto dele. E depois ele tira o Guilherme já no finalzinho pra botar o Ilharão pra estrear e estreia ali praticamente como um terceiro zagueiro, tá certo? Agora, grande partida do Kleber, cara. Acho que foi uma... Taticamente ele foi muito bem. Porque a gente tá falando que ele tá enfrentando um outro técnico que é muito bom, extremamente promissor. Que é muito bom taticamente, que é o Felipe Luiz, cara. E hoje o Kleber Xavier conseguiu fazer o time dele ser superior em vários momentos a um time muito mais forte. Então eu considero um acerto. Não tenho críticas ao Kleber Xavier hoje, cara. Tá certo? Enfim, vamos no jogador a jogador. Brasão, espetacular partida, cara. Toda vez que é exigido, extremamente seguro, saindo bem do gol, jogando com os pés. Foi muito bem jogando com os pés, porque a bola foi nos pés dele várias vezes e ele não foi afobado, afoito em nenhum momento, tá certo? Jogou muito bem com os pés também e toda vez que foi exigido em defesas estava lá. É o goleiro mais regular do futebol brasileiro hoje, junto com o Fábio. Tá fazendo uma temporada espetacular, cara. De verdade. É olho de seleção mesmo, como tem apontado. Eu acho um goleiraço mesmo e muito jovem, 24 anos de idade, pô. O Santos tem que ficar com esse cara o maior tempo possível. Porque ou o goleiro sai de um time pra ser titular em outro, pra comer banco, cara. O Brasil não precisa mais disso, né? Melhor ser titular no Santos do que ser reserva num, no Milan, no Fenerbahçe, entendeu? Tem que ser titular no time que ele jogar. Então o goleiro é diferente de qualquer outro jogador. Porque o goleiro não tem minutagem. A minutagem do goleiro é jogando muito, ele tem que ser titular. É muito difícil um goleiro perder posição, né? Tendo condições de jogo. Enfim, partidaça do Brasão, cara, imprescindível. Escobar errou alguns lances, sim, né? Toda vez que ele teve que trocar os pés, algumas vezes ele errou, né? Em tiradas e etc. Mas um jogador que tá tão obliterado pelo lado oposto, ainda assim conseguiu fazer uma partida muito boa. Defensivamente, sim, irretocável. Defensivamente, irretocável. Ofensivamente, ainda assim, conseguiu desenrolar jogadas. Conseguiu, mesmo com o pé trocado, fazer triangulação, né? Quando ele puxava para a esquerda e conseguia fazer a triangulação, era mais acertado. Mas quando ele tinha que puxar para a direita, óbvio, ele vai ter mais dificuldade. Eu não consigo falar, pô, esse cara é ruim na direita. Comparado aos outros que estavam jogando na direita, ele é o melhor lateral direito do Santos. Partidaça do Escobar, assim. Muito bem. Muito bem. O João Basso, de novo, né? Fez o melhor jogo dele com a camisa do Santos. Que jogo do Basso, cara. Muito bem pelo alto. Eu acho que o cartão dele foi justo, tá? Os dois cartões pro Basso e pro Luan Pérez foram justos, dois cartões merecidos, tá? Mas assim, a partida dele muito boa. Muito boa, marcando muito bem, dando pouco espaço pro Bruno Henrique. O Bruno Henrique é muito bom, né? Ele é rápido e tal, mas assim, o Basso conseguiu atrapalhar muito a vida do Bruno Henrique. O Bruno Henrique não finalizou no gol. Ele conseguia construir, sair do lance para justamente até para ir pro lado do Escobar, para não ficar tão marcado pelo Basso, mas quando o Bruno Henrique entrava na área, o Basso conseguia atrapalhar a vida dele. Então, assim, não deixar o Bruno Henrique finalizar no gol é um feito muito impressionante, cara. E o Basso foi muito bem. Gostei bastante. O Luan Pérez, a mesma coisa. Não vou falar que foi a melhor partida do Luan Pérez com a camisa do Santos, porque já tem uma passagem muito boa da outra vez. Mas foi a melhor partida dele desde que ele voltou ao Santos. E isso eu falo com absoluta certeza. Que partida do Luan Pérez. E o crescimento dos dois, né? É uma dupla que tá se consolidando, os dois estão melhorando um ao outro, né? É uma defesa que joga mais postada, que oferece menos espaço, não vai tão à frente, mas tem boa saída de bola. Os dois têm bom passe para sair jogando. E isso eu tô achando positivo, né? O Santos não ficou dando chutão para frente, algumas vezes óbvio, mas no geral era um time que botava a bola no chão e tentava sair trocando passes, muito por conta dos seus zagueiros também. E isso é muito positivo. Agora eu preciso falar do colosso que foi a defesa, o trabalho do Souza nesse jogo, cara. Também, outro que fez a principal partida dele com a camisa do Santos. Óbvio, ele subiu há pouco tempo, né? Que partida do Souza, cara. Irretocável. O Souza fez uma partidaça. O Luiz Araújo não se inventou pra cima do Souza, cara. E o Luiz Araújo é um cara muito bom de bola. Ele fez o gol do Flamengo na vitória passada. Sabe? O Luiz Araújo é um cara muito bom de bola. E com o Souza ele não conseguiu crescer, cara. O Souza foi bem na defesa, que muita gente ainda critica, mas a partida dele defensiva foi muito boa. E bem no ataque. Toda vez que subia, ele era um perigo. Tanto que durante a transmissão, você via várias vezes o Lédio e o Praz falando, pô, bota o Ilharão de terceiro zagueiro e solta o Souza como ala e tira o Guilherme. Por quê? Porque o Souza tá tendo trabalho na defesa, mas toda vez que ele sobe ao ataque, ele é um perigo a mais. Pô, ele deu uma assistência, né? E aí você fala assim, não dá assistência.
Aquele passe do Souza com 1 minuto de jogo na cabeça do Barreal não é uma assistência? Só não é assistência porque não virou gol. Mas é um passe para finalização extremamente perigoso. Então, assim, é um jogador que encontra lances, tem bom drible, tem boa velocidade, tem força física, altura. É um lateral muito bom, cara. É um lateral muito bom. Eu tenho até a desconfiança que ele pode ser um prodígio da lateral aí pros próximos anos. É um jogador de nível muito alto, cara. O Santos tem que cuidar muito bem desse atleta, muito bem, porque ele é um monstro de lateral. Muito bom tecnicamente. Ai, mas se o Igor Vinícius voltar, o Escobar não pode ser reserva. Pode. Pro Souza? Pode. O Souza, com todo respeito ao Escobar, acha ele um ótimo jogador, tá? Dedicado, forte fisicamente, entregue. Mas o Souza é mais jogador que o Escobar, cara. O Souza é mais jogador que o Escobar. Falo com tranquilidade, eu já falava isso antes. Agora, conforme os jogos vão passando, eu vou tendo mais certeza. O Souza é um colosso de lateral esquerdo. É um monstro. Pode oscilar, porque é da idade. Mas é um baita lateral esquerdo. Tá certo? Rincon, partidaça, cara. Também. É assim, tô chovendo no molhado. Mas assim, a leitura de jogo do Rincon sem a bola, espetacular, cara. Ele fez faltinha tática, faltinha boba, sabia, até no lance do Arrascaeta lá, eu acho que ele podia ter tomado amarelo lá, que ele tenta dar um pontapé, que o pontapé não escapa, né? Que é um dos lances que o Arrascaeta consegue escapar e conseguir chegar dentro da área. Mas o Rincon tenta dar um pontapé, ele acerta de leve, o Arrascaeta consegue escapar. Mas assim, prendendo muito o jogo, marcando ferrenhamente, um jogador de 37 anos com esse ímpeto físico é difícil de ver. Difícil de ver. E hoje ele teve uma entrega física espetacular, cara. A partida do Rincon hoje é de almanaque. Tanto de 5 quanto de 8. Porque quando o Pituca entra, o Rincon joga mais à frente. E ele marca a saída de bola. Ele vai atrapalhar a saída de bola do Flamengo. E entregue, tá? Era 35, 38 do segundo tempo. O Rincon entregue no campo de ataque, marcando a saída de bola do Flamengo, cara. Espetáculo, assim. Então, a gente tem que reconhecer quando tem um crescimento físico. E teve essa parada, pelo menos nesse primeiro jogo pro Santos, a entrega física é outra. O desempenho físico é outro. Porque foi um jogo que exigiu, demandou muito fisicamente do time, tá? Enfim, a gente segue pro Zé Rafael, que, cara, eu até falei pro VH, o Zé Rafael, ele não pega tanto, mas ele é um facilitador. É um cara que faz o passe simples, mas um passe simples não é pro lado, é um passe simples abrindo o jogo, sabe? A bola chega nele, ele já sabe quem tá livre do outro lado. Então, é um jogador que não fica 1 minuto com a bola nos pés para dar 5 dribles. Ele pega, olha e distribui o jogo. Ele é um distribuidor de bolas assim, muito, muito assertivo. Então, assim, ele é um facilitador de jogadas, né? Ele dá andamento às jogadas, ele não joga para trás, ele joga para frente. É sempre visando a construção ofensiva. É um jogadoraço, né, cara? O Santos contratou um jogadoraço. Essa aqui não tem o que falar. É uma baita contratação. O Santos recuperou fisicamente o Zé Rafael, tecnicamente ele vai sobrar. É um dos melhores meio-campistas do futebol brasileiro, cara. O Santos tem esse jogador. E ele é um colosso do meio de campo. Monstro, partidaça. O Zé Rafael tá há pouco tempo no Santos, né? Mas eu acho uma partida muito boa. O Pituca entrou bem, tá? O Pituca entrou bem, entrou de 5. Eu acho que, como um 5, fechando a entrada de área e sendo o primeiro cara de receber a bola e já sair dando passe, eu gosto dele. Eu acho que ele é onde ele melhor rende com a camisa do Santos, porque ele tem uma entrega física muito boa, sempre teve. O Pituca sempre foi um dos jogadores que mais correram, mas ele estava muito abaixo, né? A gente até fez essa comparação. Mesmo o Schmidt não sendo um jogador do mesmo nível do Pituca para o Santista, o Schmidt pegar na bola 65 vezes no jogo, o Pituca 21, diz muito sobre a confiança. Nesse jogo ele entrou bem, não comprometeu, né, marcou muito bem a entrada da área, ajudou muito bem o campo defensivo e quando teve a bola, soltou no pé de quem sabia mais, ou do Rincon, ou do Neymar, ou do Souza, sem ficar prendendo muito, carregando muito a bola, como outros treinadores queriam fazer com ele. Pega a bola e conduz ela até o campo de ataque. Ele não é esse jogador. Ele pode até fazer isso, mas não é da característica dele. Fazer isso vez ou outra é uma coisa, fazer isso todos os lances, não. Olha a diferença dele pro Zé Rafael, de construção de jogo. Pega a bola e solta, pega a bola e solta. O Pituca sempre foi um cara de pegar a bola e jogando como segundo volante, ou até meia, como um antigo treinador adorava fazer com ele, era carregar a bola. E ele não é esse jogador, nunca foi, tá? Neymar, cara, foi o jogo da volta dele. Gol com bola rolando, né? Né, senhor Rodolfo? Você adora falar que o Neymar faz gol com bola rolando, finalmente ele fez, né? Calando Morse.
calando todos nós, né? Mas calando que sim, cara, teve chances em outros momentos, obviamente, os goleiros defenderam, né? Teve chance contra o CRB, teve chance contra o Vitória, teve chance contra o Botafogo, mas parou nos goleiros, mas teve chances de fazer gol com bola rolando. Hoje aconteceu, tá? Mas, enfim, partidaça, cara. Partidaça, foi muito bem, jogou o jogo todo, estando bem fisicamente. Óbvio que o Neymar não vai pegar todas as jogadas e acelerar e partir em ataque, driblar 4, 5, 6, como ele fazia antigamente. Ele vai ser mais um distribuidor. Mas mesmo assim, quando precisou de drible, ele fez. Entendeu? É um, dois dribles, toca. Um, dois dribles, toca. Faz ultrapassagem, aparece. Então o Neymar hoje ele joga muito com a inteligência que ele tem, né? É o QI de futebol que ele tem. É atacar o espaço, aparecer numa zona livre ali. E ele fez uma boa partida, cara. O Neymar fez uma boa partida. No primeiro tempo ele não finalizou o gol, tá? Mas no segundo ele apareceu algumas vezes. Acho que ele teve 3 ou 4 finalizações. Conseguiu fazer um belo gol. Golaço, gol de Neymar, que é o que a gente espera. O nome do jogo, cara. Apesar de ter outros grandes partidas, o Neymar é o nome do jogo, é o personagem do jogo, tá? O Barreal, do trio ofensivo, Barreal, Guilherme e David, eu acho que o Barreal foi o que foi melhor. Mas ainda assim, ele podia ter feito aquele primeiro gol que ajudaria muito. Mas eu acho que ele fez uma partida aquém dos defensivos, mas melhor que os companheiros dele de ataque, tá? Acho que o Barreal, toda vez que ele pegava a bola, ele puxava para tentar uma tabela, ele protege melhor a bola, né? Ele penteia a bola melhor do que o Guilherme, do que o David, ele consegue proteger um pouco mais a bola, tem mais drible, tem mais passe, então ele tem mais essa de construção, ele tem mais facilidade quando precisa prender a bola para fazer uma jogada ou outra. Ele não é tão veloz, mas mesmo assim ele consegue fazer isso. Ele aparece como elemento surpresa, tanto que esse lance do primeiro minuto aí de jogo é uma passagem dele de elemento surpresa aparecendo atrás da zaga do Flamengo. Infelizmente ele não conseguiu cabecear com qualidade para finalizar o gol, mas ainda assim foi uma jogada muito perigosa. Acho que fez um primeiro tempo bom, tá? O segundo tempo ele sumiu e aí entra o Robinho Júnior que faz, cara, uma baita estreia. Pra uma estreia sim, espetacular, cara. Uma estreia muito boa, né? Ele estreou bem no outro jogo, jogou só 15 minutos, mas deu assistência pro gol do Pituca e participou do lance do gol, participou de outras jogadas. Foi importante. Ele não entrou com medo, ele entrou com personalidade. Isso que é importante, porque nesse primeiro momento, não é nem tipo, ele precisa entrar e resolver o jogo, não. Ele precisa entrar e ter personalidade. Então não sentiu o peso de ser um confronto tão difícil. Ele não sentiu o peso de enfrentar o líder do campeonato que quase não perde. Ele não sentiu esse peso. Ele entrou e entrou bem, encarando as jogadas, tentando drible, pedalou, foi pra cima, parou a bola, buscou triangulação, deu passes. Pô, cara, eu vou criticar o quê? Vou criticar o quê desse moleque? Tá certo, parabéns, cara. Seja muito feliz. Que você faça uma história maravilhosa com a camisa do Santos. É só o que eu quero. Que você seja muito feliz na sua vida, na sua carreira, mas principalmente com a camisa do Santos, você seja um ídolo. Você consiga fazer um legado seu para você carregar, né? E parabéns, né? Ficou emocionado no final e é isso, cara. Então só você, todo torcedor ficou. David Washington, eu acho que da linha foi quem mais destoou, tá? Mas mesmo assim, mesmo em lances que ele tem errado, eu acho que ele foi displicente em alguns lances. Alguns lances ele não deu seguimento às jogadas, perdendo bolas bobas, recuando o lance, passe assim, sabe, com pé leve, parece? Eu acho que o David tá numa crise de confiança muito grande, tá? Eu teria até pensado em entrar com o Luca Meirelles ali, uma troca 6 por meia dúzia. Lucas, você vai jogar o segundo tempo. Mas, vamos lá, eu gostei que pelo menos o Kleber insistiu no David até quando deu, né? Porque o David teve chances de fazer gol. Ele teve pelo menos 2 chances, 3 chances boas de poder finalizar. Uma, o Ross fez uma baita defesa. Uma, ele foi extremamente displicente, em vez de encher o pé, ele bateu muito fraquinho. E a outra, ele não conseguiu finalizar. Mas eu acho que ainda assim, em movimentação, em puxar a marcação, em voltar para recompor, ele se dedicou bastante. Mas eu acho que com a bola nos pés ele teve certa dificuldade. Mas mesmo assim, não consigo falar, pô, a partida é muito ruim, tá? Gabriel Bontempo entrou bem, entrou para dobrar ali no meio de campo, para ser um parceiro do Robinho Júnior ali e correspondeu. Quase faz um golaço do meio de campo lá na bola recuperada
pelo Robinho, e ele tenta bater por cobertura, a bola vai fraca até, mas ia entrar no gol se o Danilo não tira. Então ainda teve essa chance e entrou muito bem no jogo, né? Entrou para construir como um meia-direita, na função que ele geralmente joga. Então ele ia para meia-direita ou chegava mais centralizado para que o Robinho Júnior abrisse. Então teve essa troca. Então eu acho que isso é treino, cara. Não é só feeling. Eu acho que isso é treino. E isso foi treinado. E eu acho isso positivo. Entrou muito bem o Gabriel Bontempo. O Guilherme, ele não estava fazendo uma boa partida, ele estava penteando muitos lances assim de segurar contra-ataque, ele dá aquela gingada para ele para ir pro meio e às vezes não consegue dar andamento à jogada, mas em outros lances ele acertou também. Quando o Souza passava, ele entregando a bola pro Souza rápido, essa jogada do cruzamento do Souza no primeiro minuto é justamente com ele já entrega pro Souza, o Souza faz o cruzamento, o Barreal acaba jogando para fora. Então, por mais que ele tenha errado em alguns lances, e ele errou, tá? Ele não tava fazendo uma partida muito boa, ofensivamente falando, mas taticamente, na entrega física, na auxiliar o Souza, ele ajudou bastante. Ele sempre afundou para marcar junto com o Souza. Então, o trabalho que o Luiz Araújo e o Plata tiveram com o Souza, o Guilherme contribuiu muito nessa parte. Até por isso eu acho que ele ficou até o final, porque ele saiu bem no finalzinho para entrar do Ilharão, né? Então, e para receber de prêmio pela entrega que ele teve defensiva, ele consegue fazer a jogada do gol, né? Ele perdeu algumas jogadas de contra-ataque, ele perdeu na velocidade pro Wesley. O Wesley corre muito mais que o Guilherme, tá? Perdeu nesse tipo de lance, não conseguiu driblar, mas quando ele dava andamento pra jogada, um toque rápido pro Neymar, ou pro Souza, ou pro Zé Rafael, o Santos conseguia rodar mais. Mas é que ele penteou a bola muitas vezes de prender, de puxar, e isso acabou dificultando um pouco o desenvolvimento do jogo dele. Mas conseguiu de novo, participou de um gol. E você não tira a importância dele, né? Foi importante no lance do gol, cara. Você não tira essa importância. Por mais que ele destoe tecnicamente dos outros, os outros têm muito mais técnica do que ele. Fisicamente ele entrega muito. E ele entregou. Fisicamente ele entregou. Se dedicou, voltou, ajudou a marcar, né? Ajudou muito o Souza na marcação. E isso é um fator positivo dele. Embora eu ainda ache que um cara que é atacante precisa ser prioritariamente um atacante. Um jogador que constrói mais ofensivamente, mas você não tira o mérito dele defensivo. E foi muito grande. E o Ilharão entrou no finalzinho, né? Entrou bem, entrou para afastar a bola e quando coube a ele conseguiu afastar. De resto, cara, partida muito boa, né? Um jogo sofrido, tenso, com um grande adversário do outro lado, mas com uma vitória que eu acho que foi merecida, tá? A vitória do Santos foi merecida. Dentro da proposta do Santos e dentro da proposta do Flamengo, eu acho que o Santos foi melhor que o Flamengo, tá? Porque nem sempre estar com a bola é estar melhor. Você pode ter a bola e não fazer nada. Lembra no passado? Que o Santos tinha a bola e não fazia nada? Não tô falando nem que é o caso do Flamengo, tá? O Flamengo tentou jogar muito mesmo. É que o Santos conseguiu, no seu modelo de jogo, conseguiu fechar os espaços do Flamengo na frente da área. Né? Deu muito trabalho, nem por cima, nem por baixo. Mas ainda assim, pela qualidade técnica que tem, conseguiu infiltrar algumas vezes e conseguiu oferecer perigo ao time do Santos. Mas eu acho que, num geral, no que chances claras, o Santos foi melhor que o Flamengo, conseguiu uma vitória merecida. 3 pontos importantíssimos, talvez na virada de chave que o Santos precisava para esse campeonato, porque o Santos tem uma partida a menos, ainda enfrentará o Palmeiras, né? Todo mundo vai completar 14 jogos em sua maioria, o Santos terá 13, mas já tem um respiro e já começa a olhar para o campeonato de uma outra maneira. Ainda tem muito campeonato pela frente e o Santos só tem a crescer. Tomara que essa seja a mudança de chave do Santos. Óbvio que vai oscilar, vai perder um jogo ou outro, mas eu quero ver entrega. E hoje o Santos entregou, tá certo? Sei que ficou grande, mas eu acho que, como a gente sempre pega no pé quando perde e critica um nome de cada vez, e pega no pé e critica pra caramba treinador, jogador, diretor, hoje eu não posso ser desonesto, fazer um pós-jogo de 12 minutos, falar, pô, foi bem, parabéns aos envolvidos, etc., porque seria desonesto. Eu acho que num jogo desse tamanho, uma vitória grande desse tamanho, a gente tem que elogiar todo mundo e apontar os acertos de todo mundo. Então, parabéns para os jogadores, todo mundo, cara, do David Washington ao Brazão, ao Kleber Xavier. Hoje foi irretocável, partidaça do Santos, grande vitória. E é isso, tá certo? Não esquece de ir lá na Foot Fanatics. A gente se vê no próximo vídeo. Amanhã tamo aí de volta. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo para todos. Valeu, é nóis.